Olá, pessoas, tudo bom? Voltamos, né? Agora começamos a segunda unidade. Na primeira nós vimos os compostos oxigenados e agora na segunda nós falaremos sobre os nitrogenados, tá? E aí a gente já vê aqui de cara que os nitrogenados, necessariamente a gente tem que ter o átomo, né? O elemento nitrogênio, certo? Então, hoje nós vamos ver as aminas, que é um dos grupos dos nitrogenados. Falaremos um pouco sobre as propriedades, as características, né? Sobre a ocorrência, aplicação e também a nomenclatura, ok? Então, vamos começar. Quem são as aminas? As aminas nada mais são do que derivados de amônia, tá? Eu vou ter a substituição de um H ou mais, podendo ser os três, inclusive, né? NH3 é amônia. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Então, eu vou ter a substituição de um ou mais dos hidrogênios da amônia por grupos de hidrocarbonetos, que podem ser aromáticos ou comuns, tá? Então, devido a essa substituição, eu posso ter uma amina primária, que é quando eu tenho a substituição apenas de um H por um hidrocarboneto, que pode ser aromático ou não. Amina secundária, que é quando eu tenho os dois hidrogênios substituídos por dois grupos, que podem ser grupos iguais ou não, tá? E a amina terciária, que é quando eu tenho os três hidrogênios substituídos, tá? Então, aqui eu vou ter essa classificação de acordo com a quantidade de hidrogênios substituídos e dos grupos que vão substituir esses hidrogênios, podendo ser aromáticos ou não, certo? Pode ser 2 aromáticos, 3 aromáticos, pode haver uma variedade aqui de combinações. E aí a gente tem aqui as propriedades desses compostos. Primeiro é que as aminas elas possuem cheiro bastante desagradável, sabe? Cheiro de peixe quando a gente passa no mercado, que vem aquele cheiro forte. Então, a responsável por esse cheiro são as aminas, tá? Então, os peixes eles liberam, tá? Esse cheiro desagradável por conter neles um composto que é a amina. Possui caráter básico porque o nitrogênio ele não é o ia escrever sem. O nitrogênio ele não é o NH3, ele não tem um par de elétrons livres, né? Se vocês lembrarem da ligação do nitrogênio, é exatamente isso aqui, né? E aí o nitrogênio ele vai ter um par de elétrons livres aqui. Esse par de elétrons, quando ligado, né? Quando fazem parte de outras ligações, eles podem estar aqui agregando o H e aí formando aqui uma base, tá? Então, quando em meio aquoso, ele vai apresentar um caráter básico, certo? Devido à presença desse par de elétrons. Eles podem ser encontrados também nos estados sólidos, líquidos e gasoso, a depender do que? Da massa do meu composto. Quanto maior for o meu composto, for a minha amina, maior vai ser o meu ponto de fusão e ebulição. Então, por exemplo, aminas com mais de 12 carbonos, por exemplo, eu vou estar encontrando elas no estado sólido. Amina com menos de 3 carbonos, né, de 3, 2, 1 carbonos, por exemplo, metilamina, ele é encontrado no estado gasoso, tá? Então, eu tenho amina no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Geralmente, de 3 a 12 carbonos, eu posso estar encontrando, né, essa amina no estado de 3 a 12 carbonos, eu posso estar encontrando no estado líquido. Abaixo de 3 no estado sólido e acima de 12 no estado, abaixo de 3 no estado gasoso e acima de 12 no estado sólido, certo? As aminas, elas têm pouca solubilidade em água. Geralmente as menores, né, as que vão estar no seu estado sólido e líquido e gasoso, que são as menores, a gente vai ter essa solubilidade em água, mas é bem fraca, eles não são totalmente solúveis, tá?
Já as maiores, elas são praticamente insolúveis, então eu vou ter essa variação de solubilidade quanto ao grupo aí. A solubilidade se deve justamente por conta das pontes de hidrogênio e a relação com a água. Então eu tenho que tanto a amina quanto a água, elas formam pontos de hidrogênio. Eu não sei se vocês se recordam que ponte de hidrogênio é quando eu tenho o flúor ou o oxigênio ou o nitrogênio ligados ao H, né? Se eu tiver oxigênio ligado ao H, eu vou ter uma ponte de hidrogênio. Se eu tiver o flúor ligado ao H, eu vou ter um composto que é formado por pontos de hidrogênio, tá? Então, devido aos dois possuírem pontos de hidrogênio, eu vou ter uma leve atração e aí vai haver a solubilidade desses compostos entre si. Quanto à aplicação e ocorrência, o que a gente pode estar falando? As aminas, elas são utilizadas principalmente, tá? Na produção de corantes sintéticos, na produção de medicamentos e de sabão. Mas a maior cadeia produtiva das aminas, elas são mais direcionadas aos corantes sintéticos, tá? A gente tem outras produções onde estão utilizando as aminas, só que a de corantes sintéticos é a que é mais vista. E onde é que eu posso estar encontrando? Eu posso encontrar naturalmente, tá? Eu posso estar sintetizando, e aí mais na frente a gente vai estar vendo essas formas de sintetização, tanto dos oxigenados quanto dos nitrogenados. A gente pode estar sintetizando ou encontrando naturalmente essas aminas aonde? No alcatrão da rolha, que é um produto do carvão, certo? Nos vegetais, em folhas, ou ainda na decomposição de animais mortos. Então, por exemplo, em cadáver eu tenho amina, carne que apodrece, eu vou ter amina, tudo que vai ter esse mau cheiro de apodrecimento, né? No peixe podre eu vou ter amina, eu vou ter a liberação desse gás, então eu posso utilizar isso para poder estar, inclusive, obtendo, se for do meu interesse, essa amina, certo? É a nomenclatura. Como é que fica? A nomenclatura vai ficar muito parecida com a do álcool, dos álcools, né? Álcool a gente termina com ol. A amina a gente vai terminar com amina, certo? Então vamos aqui. Se eu tiver apenas uma amina primária, né, onde há apenas a substituição de um hidrogênio, como é que vai ficar? Se tiver uma cadeia aberta, né, um não aromático, então você vai dizer o nome do composto e amina no final. Por exemplo, metilamina, certo? Metanamina ou metilamina. Você pode levar em consideração como se ele fosse uma ramificação ou um composto, um hidrocarboneto não sendo ramificação, tá? Um grupo comum. Nesse caso aqui, eu tenho um anel benzênico. E aí, esse anel benzênico, como ramificação, ele fica fenil. Como tem uma amina, então vai ficar fenilamina, tá? Fenilamina ou ainda benzenamina, certo? Benzenamina. Vocês podem estar escrevendo dos dois jeitos. O pela e o PAC seria benzeno. Porém, fenilamina também é muito popular. Quando a gente vai trabalhar com as aminas, a gente usa mais como se fosse ramificação. Fora que os anéis aromáticos, eles têm nomes especiais. Então, fora da IUPAC, né, eles vão ter nomes especiais e aí eles não seguem tanto a regra da IUPAC quando a gente está observando um aromático com amina, certo? Tá, e se por acaso tiver secundários e terciários? Aí você vai seguir a regra do menor para o maior. Você vai olhar quais são as cadeias, né, que se ligam à amina e aí fala o nome da menor, o nome da maior e por fim a amina. Menor, maior e depois a amina, certo? Aqui a gente trouxe dois exemplos. Esse daqui, onde eu tenho um etil e um butil. Então eu posso falar etilbutanamina, né? Tudo junto. E aí eu vou apagar aqui para escrever. Então,
butanamina, certo? Ou ainda etilbutilamina, não tem diferença, tá? Vocês podem colocar como ramificação ou ainda como hidrocarboneto, lembrando que A maior vem depois, e se você definir que vai usar o nome do hidrocarboneto e não ele como ramificação, o primeiro fica como ramificação e os primeiros ficam como ramificação, né? E o último, o que leva ao nome da amina, ele vai ficar sem ser como ramificação, tá? Então você decide se bota tudo como ramificação ou se o último não fica como ramificação. Então aqui eu tenho um propano e outro propano. Então eu posso estar falando o quê? Dipropilamina, tá? Porque eu vou ter 2 propanos. Ou dipropanamina, certo? Então vocês escolhem se fala propanamina, dipropanamina ou dipropilamina. Aqui o que eu vou ter? 1 metil, 2 metil, 3 metil. Então vai ficar o quê? Trimetilamina, tá? É mais confortável falar com metil. Mas lembrando que pode falar trimetanamina, certo? Ou você pode ainda estar vendo com o N aqui na frente, ó, N-trimetilamina, certo? Porque quer dizer que todos os metilos estão ligados ao grupo amina, esse N aqui na frente. Próximo aqui a gente vai ter, ó, um metil aqui, um etil aqui e um propil aqui. Então a gente vai estar citando do menor para o maior. Metil, etil, propilamina. Então essa seria a nomenclatura desse composto aqui, certo? Ou metil, etil, propanamina, certo? Então vocês quando vem já vai estar sabendo que não existe diferença, certo? E esse aqui eu trouxe o maiorzinho cheio de ramificação para que vocês aprendessem como é que faz. Aqui eu tenho uma cadeia principal e na minha cadeia principal eu tenho uns metis aqui. Daí eu devo citar onde é que estão os meus metis na cadeia principal e no final eu coloco a amina da minha cadeia principal. Então veja, são 7 carbonos, eu já sei que é heptano, né? Heptanamina, porque eu tenho uma amina aqui no carbono 1, ok? Se eu não tivesse, a minha amina fosse no carbono 2, eu teria que citar que a minha amina estaria no carbono 2, tipo heptan 2-amina no final, certo? Como está no carbono 1, então eu não preciso citar onde é que ele está. Como é que ficaria isso aqui? Primeiro eu cito as ramificações. Então, no carbono 3, no carbono 4, no carbono 6, eu tenho 2 vezes, eu tenho metil, né? 1, 2, 3, 4. Quadrimetil heptanamina. Acho que eu escrevi certo. Quadrimetil heptanamina. Então, eu vou ter 4 carbonos. Desculpa, eu vou ter 4 metil, né? Então, eu vou citar os 4. E aqui eu coloquei uma vírgula, mas não é uma vírgula, é um tracinho. 3, 4, 6, 6. Quadrimetil, porque eu tenho 4 metil. Heptan, porque a minha cadeia é de 7 carbonos. Amina, porque no primeiro carbono aqui, eu tenho uma amina. Se eu tivesse no carbono 2, eu teria que citar aqui, ó. Se fosse no carbono 3, eu teria que citar aqui, certo? Então, essa é a nomenclatura das aminas. E aí, a gente vai estar exercitando essas aminas aí um pouco mais no próximo encontro, tá? Um cheiro e um queijo. Até mais!